Vamos lá, pessoal, tudo bom? Vamos responder essa questão aqui da UES, dando continuidade ao conteúdo, tudo ok? Vamos lá, questão 40 do gabarito 1, vestibular 2017.1. Considere dois instantes no deslocamento de um elevador em viagem de subida. O início I, imediatamente após a partida, e o final F, imediatamente antes da parada. Supõe que apenas um cabo de aço é responsável pela sustentação e movimento do elevador, desprezando todos os atritos. É correto afirmar que a força exercida pelo cabo na cabine, no início FI e no final FF, tem direção e sentido, então ele quer saber a direção e o sentido da força no início, em que ele sobe o elevador enquanto o cabo puxa o elevador, e lá quando o elevador tende a ficar parado. Ele quer comparar essas forças, certo? Então vamos observar aqui. Quando você se debate com um problema desses aqui, bonitinho, o que você tem que fazer? Você tem que lembrar lá das leis de Newton. Você considera como se o elevador fosse um ponto material. Você só vai analisar as forças que agem em cima desse elevador. Então vamos considerar aqui o elevador como um pontinho material. Certo. Agora, quais as forças que agem? Bom, o elevador lá no início, ele tem o quê? Uma tração para cima. Eu tenho uma força aqui para cima, que ele fala como força inicial, né? Fi. Beleza? E eu tenho justamente, o elevador tem massa, eu tenho o peso dele aqui para baixo. Peso, tá? Para baixo nesse referencial. Peso. Ok. Quem está ganhando essa disputa? Se o elevador está subindo para cima, abre aspas. Então, se o elevador está subindo, quem está ganhando essa disputa? Força F1 ou peso? Professor, é a força F1. Então, tu escreve assim para a segunda lei de Newton. Olha aqui, ó. Força F1, que é a força inicial também, tá? Menos o peso, porque é quem está ganhando a disputa, a força que está ganhando a disputa, menos a força que está perdendo a disputa. Então, quem está perdendo é o peso, e quem está ganhando, a força F1. Professor, por quê? Porque o elevador está subindo, meu jovem. Então, força F1 ou FI menos o peso é igual a força resultante. Certo? Concorda comigo que a força total que age no elevador. Então, vamos ver aqui. A força F1 ou a força FI, vou passar o peso para o outro lado e irá ficar igual a força resultante mais o peso. Pronto. Esse aqui é no momento inicial. Beleza? No momento inicial que está agindo lá é esse daqui. Agora, bora para o outro instante. Ele falou que é o instante imediatamente antes da parada do elevador. Antes da parada do elevador, professor? Isso. Galera, antes da parada do elevador. Vou botar aqui, representar. Imediatamente antes da parada do elevador, antes desse elevador parar, o que você tem que pensar? Você tem que pensar que o elevador está tendendo a ficar em equilíbrio, certo? Imediatamente antes da parada, ele está tendendo a ficar equilibrado lá em cima. Então eu vou ter aqui, ó, a força FF, que ele representa para mim aqui no problema, não é? E o peso aqui para baixo do elevador. Peso. Então, galera, quando ele tende a ficar em equilíbrio, qual é a força resultante que age? Lembre que no equilíbrio, a força resultante é igual a zero. Então, pessoal, quando ele tende ao equilíbrio, tu tem que saber disso daqui. O que, professor? Essa força aqui, tanto o FF quanto o peso, ela tem que ser igual. Elas têm que ser iguais umas às outras. Por quê? Porque para o equilíbrio, uma força tem que cancelar a outra. Uma força tem que ser igual a outra. Mas, professor, explica melhor. Então, tu lembra que a força resultante tem que ser igual a zero? Por quê? Se o peso for uma força resultante maior, o elevador vai tender a descer. Ele não vai tender a ficar equilibrado. Então, vamos perceber aqui. Galera, a força resultante, ela tende a ficar igual a zero. Beleza, professor. A força resultante tende a ficar igual a zero. E aí? Então, você faz isso daqui, ó.
a força final, a segunda lei de Newton, menos o peso. Professor, por que menos o peso? Porque não peso menos F. Porque o elevador ainda está subindo, certo? Ainda está subindo e está quase parando. Então, a força final, essa forçazinha aí, ainda está vencendo do peso. Porque o elevador ainda está subindo, ainda está tendendo a ficar parado. Então, a força final menos o peso, ele tem que ser igual a quem? A força resultante. Professor, mas nesse instante final, eu sei que a força resultante tende a ficar igual a zero, certo? A força resultante para o equilíbrio tende a ficar igual a zero. Beleza, aluno atento? Então vamos lá. Como é que ficaria quase no instante, quase que imediatamente, assim que o elevador tendesse a parar? Ficaria o quê? Força final menos peso é igual a zero, né? Que a força resultante não é igual a zero ali, tende a ficar igual a zero. Então, na força final aqui, força final é igual a, vou passar o peso para o outro lado e irá ficar peso. Então, quando o elevador tende a ficar equilibrado, lembre-se que a força resultante, essa força final, essa força aqui bonitinha, ela tende a ficar igual ao peso. Então aqui, observe essas duas aqui. Observe esses dois casos. Na força inicial, aqui, e na força final. Quem tu acha que é maior? Tá vendo que a força inicial aqui, ela é tanto a força resultante mais o peso. E olha essa força final aqui. Ela é tanto a força resultante quanto o peso? Não, ela é só peso. Então, quem é que ficaria maior aqui? Professor, lógico que a força inicial, né? Beleza. Então, vamos julgar os itens. Lembrando, pessoal, que essas forças aqui só agem na vertical, tá? Só tem forças na vertical. Então, vamos saber aqui a direção, certo? A direção das forças aqui, beleza? E vamos ver aqui a direção e o sentido. Vamos lá julgar o item A. A direção e o sentido da força são vertical. Ó, tá dizendo que a direção e o sentido da força no item A é vertical para cima e vertical para baixo. Cara, a força ela é vertical para cima nos dois casos. Essa força F aí que está agindo, beleza? A força F que está agindo, essa força F inicial e essa força F final, ela é vertical para cima, ok? Então o item A fica errado, beleza? O B, vertical para cima. Nos dois casos, sim, as forças são verticais para cima nos dois casos. Professor, qual é a força? As forças aqui, jovem, a força inicial e a força final. Observa aqui, ó, que elas estão sempre verticais para cima. Beleza. Até aqui tudo bem, Wita, né? Até aqui, nos dois casos, até aqui tudo bem. E com F1 maior do que F2 ou Fi maior do que Ff, você percebe que isso é verdadeiro, não é? Como a gente viu aqui nas questões. Então, isso é verdadeiro. Então, esse item aqui está correto, beleza? Então, fica aqui, galera, ó, o item B da questão 40. Valeu!